Povo amado, que bom que vocês vieram, que bom que nós estamos aqui, dando sequência a uma nova etapa do nosso grupo. Queremos vivenciá-la com toda a força da nossa alma. Só assim nós veremos a glória de Deus acontecer, amém? Eu quero perguntar para vocês nesse início, nós vamos falar sobre honrar a Deus. Mas eu estava rezando e Deus colocou algo a mais nesse tema: honrar a Deus com a nossa vida. Porque de que forma que nós honramos a Deus? A forma mais concreta de honrar a Deus é com a nossa vida. Não só com a nossa boca, mas especialmente com a nossa vida. É dessa forma que nós queremos e podemos de verdade honrar o nosso Deus. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala: mas e você? Está honrando a Deus? Ou está faltando alguma coisa para você honrar a Deus? Vamos navegar na palavra de Deus para a gente perceber se nós estamos ou não e de que maneira nós podemos, amém? Então vamos lá. Pega comigo o Santo Evangelho. Você vai pegar comigo o Evangelho de São Marcos, no capítulo 14, vamos para o versículo 1, eu ia para o 3 que é o que mais interessa, mas vamos começar no 1, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, por favor, todos vocês abram, Evangelho de São Marcos, no capítulo 14, no versículo 1, não trouxe, hein, Norina? Só vou perdoar você hoje porque o Ângelo veio. Aí, ó, que benção. Amém? Evangelho de São Marcos, capítulo 14, no versículo 1. Presta atenção, bastante atenção hoje, nessa noite, que é uma pregação, mas não deixa de ser uma formação importante, para que nós possamos sair daqui para uma vida diferente, eu tenho certeza. Ora, dali a 2 dias, seria a festa da Páscoa e dos pães ázimos. E os sumos sacerdotes e os escribas buscavam algum meio de prender Jesus à traição, para matá-lo. Mas não durante a festa, dizia eles, para não haver talvez algum tumulto entre o povo. Jesus se achava em Betânia, em uma casa de Simão, o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de um perfume, de nardo, puro, de grande preço. E quebrando o vaso, derramou-lo sobre a cabeça de Jesus. Alguns, porém, ficaram indignados e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e serem dados aos pobres. E irritavam-se contra ela. Mas Jesus disse-lhes: deixai-a, por que a molestais? Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim não me tendes sempre. Ela fez o que pôde, embalsamou-me e antecipadamente o corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo,
o evangelho será contado para a sua memória o que ela fez. Palavra da salvação. Ah, meu Deus, me ajuda. Palavra da salvação. Meu Deus do céu, gente. É palavra não da perdição, palavra da salvação. Vou dar oportunidade para vocês fazerem mais diferente. Palavra da salvação. Agora cutuca quem está do seu lado e fala: acorda, você está vivo, você não morreu ainda não. Gente, na igreja, todo dia a mesma coisa. Eu falei, hoje eu venho light, aí eles me provocam. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vamos olhar para esse evangelho hoje e vamos fazer uma mega reflexão nele. Vamos entrar dentro desse evangelho e vamos descobrir as belezas e as maravilhas que esse evangelho quer trazer para mim e para a sua vida. Nós vamos fazer uma grande reflexão. Olhando para a vida dessa mulher, nós queremos também honrar a Deus com a nossa vida. Olha para quem está do seu lado e fala: o desafio de hoje é esse, é que eu e você possamos honrar a Deus com a nossa vida. Foi para isso que nós nascemos, é para isso que nós estamos neste mundo, não para desonrar a Deus, mas para honrá-lo com a nossa vida. Amém? Então presta bastante atenção na reflexão que nós vamos fazer. Olha, o contexto desse evangelho, eu separei muita coisa boa aqui. O contexto dessa palavra é claro demais para nós. Ela trata-se de 2 dias que antecederam a Páscoa. 2 dias antes da Páscoa foi o que aconteceu nesse evangelho. A Páscoa é importante para nós? Não parece. Não parece não. A Páscoa é importante para nós? Sim. É importante para o judeu? É ou não é? Aí você já fica em dúvida. É importante para nós, é importante para o judeu? Sim. Tem o mesmo significado? Então qual que é o significado, a diferença desse significado? Aí vocês não sabem falar? Vocês falam que tem, não sabe? Qual que é o significado? Por que a Páscoa não tem o mesmo significado para nós cristãos do que para os judeus? Por quê? Porque para o judeu, a Páscoa que eles celebram foi a saída do Egito para a terra prometida. 40 anos até chegar a uma terra que emana leite e mel. Esse é o significado da Páscoa do judeu. Isso é importante para nós? Também. Mas para nós existe um significado maior, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nesse contexto, eles estavam celebrando a saída do Egito. Para o judeu, gente, era uma festança só, muita alegria, mas ao mesmo tempo era o terror para o Império Romano. Não era legal para o Império Romano. Por quê? Porque eles tinham alguma coisa contra essa Páscoa? Não, para eles, indiferente. Mas nessa época de festa, em que o judeu ficava eufórico, os judeus ficavam felizes, a Páscoa era celebrada em Jerusalém. E o Império Romano tinha a sua sede do seu governo em Cesareia. Então eles tinham que deslocar as tropas para Jerusalém. Eles tiravam até o escritório do governador e levavam para Jerusalém para legislar lá. Porque eles tinham também um certo medo do judeu fazer algum motim, de ter alguma revolta. Então, eles deslocavam tudo para Jerusalém. Então, para o judeu era uma festa, para o romano
eles ficavam atentos. Agora veja bem, nós lemos na palavra que 2 dias antes da Páscoa, os escribas e também os sacerdotes, as autoridades eclesiais, vamos dizer assim, religiosas, eles tramaram contra a vida de Jesus. Eles disseram assim: agora durante a Páscoa nós não vamos poder fazer nada para não gerar nenhum tumulto e atrapalhar a festa. Mas depois da Páscoa, nós vamos matar Jesus e nós vamos crucificá-lo. O judeu não aceitou Jesus como Senhor, como Messias. Eles não entenderam que Jesus era um enviado, que Deus já tinha dito no Antigo Testamento: do trono de Jessé vai nascer um rebento, ele vai governar com cetro de ferro, e o seu reinado não vai ter fim. Eles não entenderam que essa pessoa é Jesus, o Deus vivo que veio no meio de nós. Para eles Jesus era só um profeta qualquer. Mas veja bem, 10 dias antes deles disserem isso, Jesus também chamou os discípulos e falou: olha, eu vou para Jerusalém, mas eu não vou sair de lá vivo, eles vão me matar. É necessário que eu morra. Engraçado, sabe por quê? A gente olha para isso e a gente percebe algumas coisas aqui. O ser humano, na sua maldade, ele trama. Quando nós andamos com Deus, os nossos inimigos, sejam eles espirituais, carnais, eles tramam contra nós, mas eles não têm as rédeas da história. As rédeas da história só Deus que tem. E o que é que Deus faz? Deus pega a trama deles, a maldade deles, e converte em bênção para nós. Por mais que lhe façam mal, aquele mal vai lhe tornar um bem. É isso que a maioria dos cristãos não entendem, e por isso eles se desanimam. Porque eu estou buscando a Deus, eu estou na igreja, eu estou rezando, e é como se nada de mal pudesse me acontecer. Ué, mas que história é essa? Quem você pensa que é? Mas o legal disso é você entender que mesmo que me façam mal, Deus vai converter o mal em bênção. De que forma Deus converteu o mal que eles fizeram a Jesus em bênção? Era necessário que Jesus morresse. Eles só seguiram um protocolo que Deus já tinha designado há tempos. Na maldade deles, eles acharam que estavam fazendo alguma novidade. Não. Eles estavam seguindo o protocolo, porque a rédea está na mão de Deus. E o resultado da maldade está aí. Jesus morreu, ressuscitou e salvou cada um de nós. E deu para nós vida plena e vida em abundância. E nos garantiu que em todas as coisas nós seremos vencedores. Olha para quem está do seu lado e fala: você pode até ter cara de derrotado, mas você é vencedor. Eu estou vendo você um desânimo, eu estou vendo você numa falta de fé, mas eu quero dizer para você se animar, porque você é vencedor. Por mais que não pareça, mas está impregnado em você o DNA da vitória. Bate no peito assim e diga: eu tenho o DNA da vitória. Amém, está começando a melhorar. Oh, meu Deus, dá trabalho, é igual carro velho, joga na banguela, né? Não vai, aquela Fusca velha, aquela Brasília velha, dá um trabalho para pegar, meu irmão. Fogão caipira, você sopra, não pega o fogo, mas a vantagem do fogão é que depois que pega também, ele não quer desligar mais, né? Aleluia, eu tenho essa esperança. Amém. Amados, então veja bem, a gente chega à conclusão
que Deus está no controle de todas as coisas. Eu e a Emily assistimos nesse final de semana um filme lindo, um filme maravilhoso da rainha Esther. Eu indico para vocês, em vez de vocês ficarem perdendo tempo com Netflix, Prime, essas coisas todas, vendo uns filmes que, pelo amor de Deus, só te tira da presença de Deus. Estou dizendo que não pode escolher, tem que saber escolher. Mas tem o Lumine, só tem vídeos e filmes que falam de Deus. E nós assistimos a história de Esther. E por que eu estou falando isso? Porque lá aconteceu justamente isso. O cara queria destruir os judeus, queria destruir Esther, e ele fez uma forca de 40 metros para executar alguém. No desenrolar das coisas, a situação se voltou contra ele, e adivinha quem foi enforcado naquela forca? A palavra de Deus diz que os inimigos de nossa alma, quando eles se levantam contra nós, são eles mesmos que se resvalam e caem em suas próprias armadilhas. Amém? Amados, mas essa palavra fala de uma mulher. Essa palavra cita uma mulher que honrou a Deus. No mesmo tempo que eles estavam tramando contra Jesus, a 10 quilômetros dali, numa aldeia chamada Betânia, havia uma família preparando uma festa linda, maravilhosa e com muito carinho para Jesus. Essa família com Marta, Maria e Lázaro. Mas havia lá, nessa festa, eles não fizeram na casa deles, fizeram na casa de um homem leproso. A Bíblia chama assim, que a festa foi feita na casa de um homem leproso. Mas vamos analisar uma coisa, naquela época, não se podia o leproso ter contato com as pessoas que estavam sãs. E aí a gente pergunta, mas como que isso aconteceu então? Na teologia, chegou-se à conclusão que aquele homem, na verdade, não estava mais leproso. Sabe por quê? Porque Jesus tira os rótulos que as pessoas colocam em nós. As pessoas colocam muitos rótulos em nós. Há o doente, há o leproso, há o preso, há o pecador, há o isso, aquilo. E nós temos que ter muito cuidado em colocar rótulos nas pessoas, porque nós não sabemos o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa que nós rotulamos. O Senhor é especialista em mudar diagnóstico, em tirar rótulos. Entende isso? Aquele homem já não era mais leproso, porque Jesus havia curado aquele homem, mas as pessoas ainda insistiam em dizer, na casa do leproso. Então houve um jantar nessa casa, e quem se destaca nesse jantar? Uma mulher. Uma mulher. O nome dessa mulher? Maria. Maria, mãe de Jesus? Então Maria Madalena. Mas tem 3 Maria então? Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Ela se destaca na festa. Mas por quê? Porque ela era mais bonita? Porque ela falava melhor? Não. Mas por uma situação que nós precisamos aprender, porque ela estava aos pés de Jesus. E a palavra de Deus, se você procurar o nome dela em vários evangelhos, você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Você só vai encontrar o nome dela em João no capítulo 12. Por isso nós sabemos que é Maria. E ela esteve
3 vezes que a palavra de Deus falou sobre ela, as 3 vezes ela estava aos pés de Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu também espero que um dia você esteja aos pés de Jesus, o tempo todo, como Maria. Amém? Gente, não tem nada mais sublime, não tem nada mais grandioso, mais importante nessa vida do que estar aos pés de Jesus. Nós precisamos aprender isso com Maria. E ela começou honrando a Deus de que forma? Estando aos pés de Jesus. Então eu vou citar as 3 vezes que ela esteve aos pés de Jesus. Primeira vez, ela aparece para ouvir Jesus. Lembra que Jesus vai à casa de Marta e Maria. Marta ficou preocupada em limpar a casa, em fazer comida. Ela ficou preocupada com os afazeres da casa. Mas Maria se preocupou com aquilo que era mais importante. Não que o que Marta estava fazendo não fosse importante, não é isso. É porque Deus quer mostrar para nós o que é mais importante. O que é mais importante do que tudo nessa vida, estar aos pés de Jesus. Talvez você seja uma pessoa boa, talvez a sua conduta é melhor do que a minha, mas talvez falta para você estar mais aos pés de Jesus. Não quando convém, não quando você precisar, não quando sobrar tempo, mas em toda a sua caminhada, você precisa estar aos pés de Jesus, para como Maria ouvir. Diga para quem está do seu lado hoje: você acertou, hoje você está aos pés de Jesus para ouvir. Amém? Segunda vez, para chorar a morte do irmão. Olha as 3 vezes que ela esteve aos pés de Jesus. Primeiro, para ouvir. Todo cristão vai ter que fazer isso, estar aos pés de Jesus para ouvi-lo. A segunda vez, para chorar a morte do irmão. Quem perdeu um ente querido aqui, como a minha esposa perdeu, eu perdi, sabe o que é isso. Quando a gente perde alguém, nenhuma palavra consola, nada resolve. Nós precisamos estar aos pés de Jesus para chorar o nosso luto, a nossa perda. Isso é humano, isso é de Deus. Ela esteve lá chorando e foi consolada por Jesus. Agora a terceira vez é linda. A gente precisa estar aos pés de Jesus para ouvir. A gente precisa estar aos pés de Jesus para chorar. Todo mundo pode chorar. Quantas vezes eu chorei sozinho aos pés de Jesus? Para de chorar para quem não tem nada com você. Para de chorar para o mundo. Para de chorar para as pessoas. Chore aos pés de Jesus. Bota as tuas lágrimas aos pés daquele que te ouve e que pode resolver os seus problemas. A terceira vez que ela voltou para chorar, foi para agradecer. Porque o irmão estava morto e Jesus trouxe a vida para o seu irmão. Deus está mostrando para nós as 3 vezes que nós precisamos estar aos pés dele. Todo mundo lembra de estar aos pés para chorar e para pedir e até para ouvir, mas poucas pessoas vão aos pés de Jesus para agradecer. Eu sempre digo que gratidão é o sentimento mais nobre desse mundo, e o que nós mais encontramos, inclusive dentro da igreja, inclusive no meio do povo de Deus, é ingratidão total. Isso é muito feio. E ela agradeceu, presta atenção, o que ela agradeceu? O maior milagre público que Jesus realizou. De todos os milagres que Jesus realizou, qual foi o maior? Foi andar sobre as águas? Foi fazer quem não tinha vista enxergar? Foi fazer quem era mudo falar? Qual foi o maior milagre que Jesus fez? Reaviver, não é ressurreição, viu? Quem fala que Lázaro ressuscitou está enganado. Ressurreição é algo definitivo, só Jesus ressuscitou. Lázaro reviveu, estava morto e voltou à vida. Foi o maior milagre público que Jesus realizou.
Gente, é interessante porque quando Maria gritou por Jesus quando Lázaro estava morto, parece que muitas vezes o nosso grito não chega até os ouvidos de Deus. Parece que o nosso grito não tem força, parece que o nosso grito não é ouvido. E Jesus mostrou que Ele ouve, que Ele guarda e age na hora certa. Então veja bem, é interessante porque Lázaro tinha morrido fazia quantos dias? É 4 ou 3? Veja bem, quando Marta, e aí entra a função importante de cada um. Quando Lázaro estava doente, foi Maria que mandou alguém ir avisar Jesus? Não, foi Marta. Ela tinha mais ação. O interessante é ter as duas coisas, estar aos pés de Jesus e agir. Porque tem gente também que está aos pés de Jesus e não sai mais. Tem que agir. Marta pediu para alguém buscar Jesus. Até que essa pessoa chegasse até Jesus, demorou um dia. E no meio do caminho, Lázaro já tinha morrido. Quando Jesus teve a notícia, até que ele voltou, mais 2 dias. Quando Jesus foi reviver Lázaro, já tinha 4 dias. E aí aqui tem uma teologia importante, sabe por quê, gente? Nós católicos precisamos abrir os nossos olhos, porque a gente está acostumado a umas palavrinhas assim. Nós precisamos destrinchar a palavra de Deus e tirar o sentido teológico dessas palavras, entender o porquê que a palavra está dizendo aquilo. Quando Jesus chegou, já tinha 4 dias. Na visão dos judeus e dos escribas era assim. Qual foi outro homem que Jesus reviveu ele? Lá no Antigo Testamento, vamos ver se vocês lembram. Quem? Não, mas teve um profeta. Qual que é o nome do profeta que estava... Você falou aí? Eliseu? Para eles, só ressuscitava depois de 3 dias. Porque havia acontecido 2 vezes no Antigo Testamento de pessoas que estavam mortas no 3º dia reviver. O judeu é cheio de regrinha. Porque alguém foi lá, Eliseu orou, subiu em cima da pessoa e a pessoa reviveu. Então eles acreditavam, 3 dias pode ressuscitar. Por que Jesus demorou 4? Para mostrar para eles que aquilo que aos olhos humanos era impossível, a Ele é possível, porque Ele é Deus. Ele não era um homem comum e um profeta qualquer. Por isso demorou 4 dias. 4 dias para Lázaro reviver. Mas você falou de uma mulher que era importante, papapá e tal, mas até agora nós não estamos falando nada dessa mulher. Gente, eu vou trazer aqui algumas lições dessa palavra, do que aconteceu com Maria, que pode nos ensinar a honrar a Deus de verdade. Primeira lição, você vai no versículo 8, ela, está escrito lá, ela fez o que, não precisa abrir não, gente. Versículo 8 está escrito lá, ela fez o que pôde. Qual que é a primeira lição que nós tiramos dessa palavra? É que Maria fez o quê, gente? O que pôde. Eu pergunto para você tem feito o que pode para Deus? Sim ou não? Eu estou fazendo o que eu posso também para Jesus? Sim ou não? Pergunta aí para quem está do seu lado, você está fazendo?
E se eu estou fazendo o que eu posso, eu estou fazendo tudo o que eu posso? É importante a gente refletir sobre isso. Eu estou fazendo o que posso? E se eu estou fazendo o que posso, eu estou fazendo tudo o que eu posso? Ou eu estou muito longe disso? Ou às vezes eu faço, mas a gente faz assim, relaxado. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. É preciso refletir sobre isso. Às vezes nós fazemos, mas a nossa motivação não é boa. Veja bem, não é só fazer, tem que fazer de coração. Não é só fazer de coração, a motivação tem que ser boa. Eu estou fazendo por quê? Por que eu estou servindo a Deus no grupo de oração? Por que eu estou caminhando com Jesus? Por que eu sou católico? Qual que é a minha motivação em pregar? Qual que é a motivação da Lucélia em dobrar o joelho e interceder por nós nesse momento? Será que essa motivação é boa? Ou eu estou fazendo por algum motivo que não seja agradável a Deus? Honrar a Deus não é tão simples como nós imaginamos. As criancinhas vão ficar quietinhas agora, senão nós perdemos o raciocínio. Então, Maria fez o que pôde. Você tem que fazer o que você pode para Jesus. Amém? Olha aqui para mim. O que São Francisco fez por Jesus? Vocês sabem? Ele abriu mão de uma herança. Ele abriu mão da fama. Ele abriu mão do dinheiro, do sexo. Ele abriu mão de tudo, ao ponto do pai dele dizer: como é que você vai sair, abandonar essa tua profissão tão nobre? Você vai ser rico, cara, eu vou deixar muita coisa para você. Ele olhou para o pai e falou: tirou todas as roupas e saiu de lá pelado. Ele fez o que pôde, mas ele fez. É o que nós precisamos fazer, nos despojar e fazer a coisa acontecer, não só de boquinha, ficar pulando de galho em galho, fazer acontecer. Segunda lição: Maria fez o seu melhor. A coisa vai ficando bacana. Maria fez o que pôde, e fazendo o que pôde, ela fez o melhor. Gente, a pessoa pode falar que eu sou chato, a pessoa pode falar que não gosta do que eu falo, a pessoa pode falar que não gosta da minha cara, que eu sou feio, que eu sou isso, mas jamais vão falar que eu não fiz o melhor. Dentro da minha miséria, porque eu não sou melhor do que ninguém, eu tomei uma decisão na minha vida: só fazer para Deus o melhor. Só o melhor. Se você está aqui e você quer fazer meia boca, não faça, meu irmão. Porque Ele age para você com o melhor que Ele tem. Como é que você vem oferecer as migalhas, o resto que sobrou? Tem que fazer para Deus o melhor. Maria fez o melhor. Vamos começar a destrinchar o que ela fez? O que ela derramou sobre a cabeça de Jesus? O que foi, gente? Perfume. Vocês sabem quanto que custa um perfume desse? Perfume precioso, caro, caríssimo, essência pura, de um negócio chamado nardo puro, caro demais. Daqui a pouco eu vou falar para vocês quanto que custava, para a gente fazer aí uma comparação. Quanto seria isso? Caríssimo. E pasme, além de ser caro, era um perfume raro. Era um perfume que não tinha nas lojas. Teve que mandar buscar de camelo, na cordilheira do Himalaia, para poder fazer esse perfume de nardo puro. Caro e raro. Não tinha Israel essa essência, né? Não tinha em loja. E foi avaliado, presta atenção, sabe por quem? Sabe quem que fez a avaliação do perfume? Judas Iscariote. Por quê? Porque ele entendia de dinheiro, ele era tesoureiro. Judas bateu o olho e falou: nossa, que desperdício, um frasco desse vidro
custa 300 denários. Vamos entender o que custaria 300 denários hoje? Um denário, naquela época, pagava um dia de serviço. A França estava trabalhando lá em casa hoje, eu perguntei: França, quanto que é o seu dia de serviço? Só para entender as coisas. R$200, R$250. Um denário pagava um dia de serviço. 300 denários, 300 dias de trabalho. Podemos chegar à conclusão: um ano de trabalho estava no frasco daquele vidro. O vidrinho caro também, hein? Quem que usa um perfume assim? Tem alguém aqui que tem um perfume desse? Se tiver, eu quero um pouquinho, se vocês puderem me emprestar. 300 denários custava um vidro. Cada ml custava um denário. Cada gota custava um denário. Que custava uma jornada de trabalho o ano inteiro. Dentro do frasco estava a poupança da mulher de um ano. Tudo lá dentro do frasco. Gente, Maria não abriu o frasco. Ela podia ter aberto o frasco e falado: vou derramar um pouquinho que isso aqui é caro. Já vi muita gente fazer isso. Às vezes gente da nossa família: me dá um pouquinho desse perfume. Não, peraí, só uma gotinha para você, que é caro isso aqui. Ela não abriu o frasco, ela chegou assim e quebrou o frasco na cabeça de Jesus. Mas aí tem uma teologia em cima disso aí. Você sabe por que ela fez isso? Sabe por que ela fez isso? Se você pegar um frasco de perfume e você abrir ele e derramar, ainda vai ficar um pouquinho lá dentro. Ei, ela deu para Jesus o melhor. Ela deu para Jesus tudo que ela tinha, o melhor que ela tinha. Ela quebrou o frasco na cabeça de Jesus. Não batendo, viu, gente? Ela quebrou o frasco e derramou tudo na cabeça de Jesus. Por quê? Porque ela queria fazer o melhor. Deus está falando comigo e com você nessa noite. Precisamos começar a fazer o melhor. Nós ainda estamos longe disso. Nós precisamos quebrar o frasco e derramar tudo. Ele não quer só uma gota, ele não quer um ml, ele quer o frasco inteiro, viu? É o frasco todo, é o melhor de nós, é tudo de nós que Jesus quer. Foi exatamente isso que Maria fez naquele dia. Não sobrou nada, ela derramou tudo, ela fez o melhor. Gente, você imagina o seguinte: nós temos a oportunidade de vir para o grupo de oração, sim ou não? Tem gente que mora aqui perto da igreja, tem a oportunidade de estar aqui toda hora, mas aí ele fala assim: eu não tenho carro, dá para vir a pé. Mas o Uber está caro. Mora longe, não vou pagar um táxi. Entende? Eu não vou porque está chovendo, aí eu tenho medo de derreter. Eu não vou porque está calor, eu vou ficar no ar-condicionado. Nós temos a oportunidade de estar aqui e nós ficamos colocando desculpa. Eu não vou hoje, sabe por quê? Porque eu tenho que fazer um bico hoje. Eu vou ganhar um pouquinho a mais. Quantas oportunidades Deus está te dando na sua vida para você fazer o melhor e você está jogando fora? Jesus ama quem faz. Ele amou, porque Judas quis repreender ele: filho, fica quietinho aí, deixa ela fazer o melhor por mim. Mas tinha que dar ao pobre, isso é caro demais, 300 denários. Tem gente aí que defende o pobre também, mas cuidado, hein? Eu conheço pouca gente que defende pobre. Esses defensores de pobre, na verdade, eles defendem a eles mesmos. Entende? Jesus falou: o pobre vai ter sempre. Até hoje tem pobre, vai ter pobre, tem pobre o tempo todo. A igreja e a palavra não está dizendo que nós temos que desprezar os pobres. Está dizendo que nós temos que valorizar mais Jesus. Sabe por quê? Você conhece alguém que foi para o céu porque fez caridade para pobre? Os espíritas fazem melhor do que nós. Inclusive eu estou ajudando um. Não tem problema nenhum, porque ele é espírita.
eu não vou rezar a oração dele, eu não vai pôr a mão na minha cabeça, eu não vou na igreja dele. Mas muitas vezes eu prefiro ajudar um espírita, porque o católico só quer fazer caridade para ser visto. Eles pelo menos faz com mais, porque eles pensam que vai ser salvo. Mas faz, filho. O importante é estar fazendo. Mas isso não salva ninguém, meu irmão. Não salva. Fazer caridade é obrigação, mas não salva. Eu não estou dizendo que não tem que fazer. Só que a teologia da libertação, que muita gente segue, ela tirou Jesus e colocou o pobre no lugar de Jesus. Jesus aqui está falando, não, é eu. Não adianta você querer colocar o pobre no meu lugar. Gente, é claro demais isso aqui, ué. Isso aqui acaba com toda a base do comunismo. Se tem algum comunismo aqui, amanhã confessa e sai fora, meu irmão, dessa maldição. O pobre. Se eles se preocupassem com o pobre de verdade, vai nos lugares que tem comunismo para você ver se os pobres, que jeito estão vivendo. O comunismo é assim, ó, se é pobre, só um exemplo. Se é pobre, tudo para mim, nada para você. Tudo, vamos dividir tudo, vem tudo para mim, e fica uma merrequinha para você comer na minha mão. Eu estou falando de forma simplória, porque a palavra destacou isso aqui para nós. Então, Judas Iscariotes achou ruim. Ele achou ruim, porque ele estava de olho já no dinheiro, gente. Jesus, a Bíblia diz que Judas era ladrão. Tem pessoas parecidas que gostam de falar do pobre e é ladrão também, mas fique só na imaginação de vocês, tá? Vocês conhecem gente assim? Aqui no Brasil, idolatrado por muitos católicos, pai dos pobres, falou que ia dar a vaga dele para quem quisesse ir para o céu. Que mentiroso, porque quem diz que ele tem vaga lá no céu, meu Deus do céu? E nem eu, nem ninguém aqui pode dizer isso. Aquele jumento vem dizer isso para nós? Entende isso? Como é que eu dou uma coisa que não é minha? Pai dos pobres, Judas Iscariotes. E vou te contar mais. Depois desse episódio aqui, ele saiu daquele ambiente e foi vender o seu mestre por 30 moedas. Foi 30, gente? Quanto? 30 moedas de prata. Sabe quanto que vale? 10% do que vale esse frasco. Aquele infeliz vendeu o nosso Senhor Jesus Cristo. O pai dos pobres. Aquele preocupado com o pobre. Mas ele estava preocupado com quem? Será que ficou bem claro para nós aqui? Entende? A palavra de Deus é fantástica, ela desmascara. Judas foi desmascarado naquela noite, Jesus desmascarou ele. Jesus falou, não, vocês param de molestar ela. Vocês não impedem ela, não deixam ela fazer, porque eu estou aqui e ela está fazendo o que é necessário. O melhor dela para mim. Olha para quem está do seu lado e fala, eu estou começando a entender esse negócio, eu vou ter que fazer o melhor para Deus. Eu não quero ser Judas, não. Entende? Eu não quero ser Judas. Eu quero fazer o melhor. Veja bem, para honrar a Deus, a primeira coisa que precisa fazer é o quê? Fazer o que pode. A segunda lição que Maria deixou para nós é fazer o quê? Louvado seja Deus, vocês estão entendendo. Fazer o que pode e fazer o melhor. Terceira lição, essa é boa. Maria fez o sacrificial. Ela fez um sacrifício. Eu faço o que posso, eu faço o meu melhor, não bastante eu faço um sacrifício. Um sacrifício ainda é maior do que o que eu posso e do que o meu melhor. É aquilo que eu nem podia. É um sacrifício. Essa é a lição. Então veja bem. Olha aqui para mim. Eu separei algumas coisas aqui. Não cabe na nossa cultura brasileira
uma pessoa que trabalha um ano inteiro para comprar um frasco de perfume. Cabe na nossa cultura isso? Ainda comprar esse frasco de perfume e derramar na cabeça de alguém. Um ano inteiro trabalhando para comprar um perfume. Aí eu quero contar uma história para você que talvez você não saiba. Gente, existe uma teologia por trás da palavra que nós precisamos estudar. Sabe por que Maria comprou esse perfume? Vocês sabem o motivo? Naquela época, a menina que está se tornando uma mulher. Essa transição de menina para mulher, que é coisa rápida, né? Na mulher, então. Toda mulher tem um desejo de casar. Naquela época, o casamento, mais do que hoje, era algo sagrado. Então, todo mês, ela separava um dinheiro que era para a gota do perfume. Todo mês, ela trabalhava e arrumava dinheiro para comprar 1 ml. Até encher o vidro, que ia ser usado na sua noite de núpcias. O casamento era tudo de mais valioso que tinha naquela, era o sonho da mulher. Quando ela derramou na cabeça de Jesus, ela sacrificou seu sonho. Ela sacrificou o seu dinheiro, o tempo de suor, ela fez sacrifício. Nós queremos ser de Deus, nós queremos ir para o céu, queremos receber bênção, mas não queremos pagar o preço e fazer sacrifício. Eu não quero só o que você pode, eu não quero o que está sobrando, eu quero o teu sacrifício, está dizendo Deus para nós. É Bíblia, gente. Tem como discutir com Bíblia, meu Deus do céu? Entende? Ninguém faz isso aqui. Então veja bem, ela não apenas deu o seu melhor, ela deu de forma de sacrifício. Aquilo que ela tinha de mais valor. Você já fez isso? Você já deu para Deus o que você tem de mais valor? Feche seus olhos aí um pouquinho, pensa no que você tem de mais valor. O que tem mais significado na sua vida. Ela não deu a parte, ela deu o todo. Amém? Sabe o que eu chamo isso? De uma oferta de sacrifício. Ela fez uma oferta de sacrifício. Foi isso que ela fez. Aí eu vou perguntar uma coisa para você agora. O que hoje você tem feito para Jesus que pode ser chamado de sacrifício? Pensa aí. O que você tem feito hoje para Jesus que pode ser chamado de sacrifício? Amém? Olha aqui para mim. Eu comecei a ler um livro, eu esqueci até o nome do autor agora. É um livro que fala sobre generosidade. Olha aqui para mim. Nesse livro o autor ensina para nós como ser generoso. De forma simplória. E você quer ser generoso? Você quer entender sobre generosidade? Faz o seguinte. Vai numa loja e compra um jarro de cristal transparente. Coloca dentro dele uma terra. Enche ele de terra. E toda vez que você passar de frente dele, faz a seguinte reflexão: de onde eu vim? Eu vim de onde? Do pó. Para onde eu vou voltar? Para o pó. Quando eu vim, o que eu trouxe? Quando eu for, eu vou levar o quê? Aí você vai ser generoso. Nada é seu. Nada te pertence. Se você quer fazer alguma coisa, se você acha que você é alguma coisa, você é mordomo de quem é dono. É isso que nós somos. O mordomo de quem é dono. O mordomo tem que fazer o quê? Obedecer.
Obedecer. Quem fizer isso vai entender o que é ser generoso de verdade. Entende? Aí eu tenho que contar uma história para vocês também. Verdadeira. Não é história da carochinha, não. Um padre, junto com um pregador, morava numa cidade da Paraíba. Eu tive lá, hein? Eu tive pregando em Juazeiro do Norte, Paraíba, Rio Grande do Norte. Pensa nos lugares diferentes onde eu passei. Eu vi um caminhão-pipa passando assim, porque a seca lá não é igual a nossa, não. Esse padre fazia um programa na rádio com um pregador. Só que o dinheiro foi acabando, já tinha 3 meses que eles não pagavam. A rádio chegou para eles e falou: olha, próximo mês, se vocês não pagarem, nós vamos tirar o programa do ar. E o padre ficou preocupado, porque era o único programa de rádio que tinha naquela região toda. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Ligou para um outro padre, amigo dele. Padre anunciou na missa: gente, eu quero pedir vocês que nessa noite vocês façam uma oferta de sacrifício. Eu não quero só uma oferta, eu quero que você dê um sacrifício, porque senão o programa do fulano de tal vai parar. Tinha uma senhora simples da roça, Dona Neuza do Seu Tude. Dona Neuza saiu da missa, pegou o Seu Tude e falou: e aí, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Eles eram meieiros numa fazenda. Quem é da área urbana não sabe muito o que é isso, né? Um meeiro é aquela pessoa que trabalha para o fazendeiro, ela planta e metade do que ela colhe tem que dar para o fazendeiro. Eles eram meeiro. O marido falou: mas nós estamos quebrados, nós não temos nada. Ela falou: nada não. E eu estava lendo hoje: você nunca fala que você não tem dinheiro. Se você falar que não tem dinheiro, um demônio entra na sua vida. Eu li isso hoje na doutrina católica. E ele falou: mas nós não temos nada lá. Ela falou: não. Temos sim, nós temos umas galinhas. Chegou lá no galinheiro, ela olhou para as galinhas e falou: vou levar esse galo porque ele é maior, pesa mais. Só que é mais velho também, né? Pegou o galo, a Dona Neuza colocou debaixo do braço, levou para o padre. Tocou campainha na casa do padre. Acho que o padre pensando na solução dos meus problemas. Quando ela: padre, o galo. O padre ficou sem graça, deu aquele sorrisinho assim amarelo. Um galo, fazer o que com esse galo? Ela foi embora, o padre pensou: se ele fosse pelo menos novo, dava para fazer uma sopa, né? Mas um galo velho desse. Ligou para o outro padre. O padre falou: não, deixa eu fazer, eu vou pôr na rede social, que a Dona Neuza deu um galo. Gente, quando ele chegou na igreja e disse para as pessoas que a Dona Neuza tinha dado um galo e que eles precisavam fazer um sacrifício também, ele arrecadou um dinheiro e ligou para o padre que dava para manter a rádio 2 anos. Por causa da atitude da Dona Neuza do galo. Não vai parando por aí não. Foi pregar numa cidade, contou a história da mulher do galo. Tinha uma pessoa rica lá, falou assim: mas essa mulher merece deixar de ser meeira. Eu vou comprar a fazenda que ela planta e vou dar para ela. Deu a fazenda para ela. O padre foi pregar no outro lugar, contou a história da mulher do galo. Tinha um agrônomo lá, um cara rico também. Falou: não, peraí, nós vamos pegar essa fazenda e vamos fazer produzir mais. Vamos furar poço artesiano, vamos adubar essa terra, vamos levar um maquinário para lá. Gente, isso é verdade, não é história não. Pregou noutra cidade, uma pessoa falou assim: mas a Dona Neuza, uma mulher tão piedosa, que jeito que é a casa que ela está? Tem energia elétrica? Tem, mas não tem geladeira, não tem fogão. Comprou um fogão, uma geladeira, colocou na casa dela. O padre saiu pregando de novo, contando a história da mulher do galo. Uma pessoa ouviu e falou: mas e a casa dela, como é que é? Ah, é pobrezinha, coitado. Manda destruir tudo, nós vamos fazer uma casa nova.
fez uma casa nova. Por último, o padre foi pregar em Londres. Lá em Londres, contou a história da mulher do galo. Estava lá um repórter da BBC. Falou, eu quero ir lá conhecer a história dessa mulher. Finalizando, a história dela foi contada no mundo inteiro. Por causa de um galo, que era a única coisa que ela tinha. O que você tem para dar para Deus? Se você tiver um galo, serve, viu, Leila? Se for dar de coração, se for dar com a bondade do seu coração, um galo pode ser o sacrifício. Amém?